RCP Notícias. Ao último sinal eram 19 horas. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora. Governo cabo-verdiano preocupado com a situação na Venezuela e reafirma compromisso com os princípios fundamentais do direito internacional. Nicolás Maduro declara-se inocente perante o Tribunal de Nova Iorque. Gustavo Petro, presidente colombiano, diz que voltará a pegar em armas se for ameaçado por Donald Trump. O Orçamento do Estado para 2026 marca transição para uma caminhada de Cabo Verde rumo a um país de rendimento alto. O sublinhado é do vice-primeiro-ministro. Obras de infraestruturas e requalificação urbana no município de Ribeira Grande de Santiago vão custar ao governo 230 mil contos. Moisés Rodrigues, primeiro cabo-verdiano eleito mayor nos Estados Unidos, empossado hoje no seu discurso, Rodrigues manifestou total empenho para servir Brockton e os seus habitantes da melhor forma. Prezados ouvintes, boa noite. A vossa atenção para o jornal a esta hora. O governo de Cabo Verde diz estar a acompanhar com grande preocupação os recentes desenvolvimentos na República da Venezuela e reafirmou o seu compromisso com os princípios fundamentais do direito internacional. O executivo sublinha no comunicado enviado à nossa redação que o respeito pelos valores consagrados na Carta das Nações Unidas e reiterou também a sua solidariedade para com o povo venezuelano, considerando-o a principal vítima dos regimes autoritários, da instabilidade política e da precariedade económica e social que o país atravessa. O governo está preocupado, segundo o comunicado, com o futuro daquele país e expressa a sua esperança na construção de uma Venezuela democrática que garanta estabilidade e prosperidade para o seu povo, com base num diálogo interno inclusivo e no respeito pelo Estado de Direito democrático e suas instituições e pelos princípios de convivência pacífica e de boa vizinhança. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou-se hoje inocente na sua primeira aparição perante um tribunal de Nova Iorque após ter sido capturado pelas autoridades norte-americanas. Maduro disse ser inocente e não ser culpado de nada do que foi ali mencionado, ao ser questionado sobre como se declarava quando foi presente pela primeira vez a um juiz de Nova Iorque e 2 dias depois de ter sido detido em Caracas no âmbito de uma operação conduzida por forças especiais dos Estados Unidos, cujos contornos continuam a ser contestados por Caracas. Barry Pollack, advogado do presidente venezuelano, esclareceu perante o juiz que, por enquanto, não pedirá fiança para Maduro, embora não tenha descartado fazê-lo mais tarde. Fui capturado, disse Maduro em espanhol, traduzido por um repórter presente no tribunal antes de ser interrompido pelo juiz. A comparência em tribunal dá início ao processo mais importante do governo norte-americano em décadas contra um chefe de Estado estrangeiro. O caso criminal em Manhattan desenrola-se tendo como pano de fundo diplomático uma audaciosa mudança de regime orquestrada pelos Estados Unidos que Trump argumentou permitir ao seu governo controlar o país sul-americano. Maduro, envergando um uniforme azul de recluso, foi conduzido ao tribunal juntamente com a sua mulher Cília Flores, também arguida pouco antes do meio-dia para o breve mas necessário procedimento legal. E a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, agradeceu hoje aos Estados Unidos a firmeza e determinação no cumprimento da lei depois do presidente Nicolás Maduro e a mulher terem sido retirados do país. Numa mensagem publicada nas redes sociais, Corina Machado, Prémio Nobel da Paz deste ano, assegurou que o país sul-americano será o principal aliado de Washington nas áreas da segurança, da energia, da democracia e dos direitos humanos e afirmou que a liberdade na Venezuela está próxima. E o presidente colombiano Gustavo Petro, antigo guerrilheiro, afirmou-se hoje pronto para retomar as armas face às ameaças de ataques ao país feitas pelo homólogo norte-americano Donald Trump. As palavras de Petro surgem num contexto de tensão crescente entre os dois países após o ataque militar norte-americano de sábado na Venezuela para prender o presidente Nicolás Maduro. O chefe de Estado da Colômbia disse jurar não tocar em armas desde o Acordo de Paz de 1989, mas pela pátria afirma que voltará a
pegar em armas, escreveu na rede social X. E a primeira-ministra dinamarquesa alertou hoje que um ataque norte-americano a um país da NATO seria o fim de tudo, comentando a reafirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, da intenção de anexar a Groenlândia. Se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da NATO, será o fim de tudo, incluindo da NATO e, por conseguinte, da segurança estabelecida desde o final da Segunda Guerra Mundial, disse a primeira-ministra dinamarquesa. As 40 pessoas mortas e 116 feridas no incêndio num bar da estância de esqui suíça de Crans-Montana na noite de Ano Novo foram todas identificadas, anunciou hoje a polícia de Cantão de Valais em comunicado. A polícia esclareceu que o número de feridos anteriormente divulgado como 119 foi revisto para 116, porque 3 pessoas feridas que deram entrada nas urgências daquela noite foram erradamente ligadas ao incêndio. Outras notícias neste Jornal da Noite. O Orçamento do Estado para 2026 marca uma transição para uma caminhada de Cabo Verde rumo a um país de rendimento alto. O sublinhado é do vice-primeiro-ministro Olavo Correia durante uma conferência de imprensa para assinalar a entrada em funcionamento do orçamento. Este Orçamento do Estado para 2026 marca uma ruptura, marca uma transição, o início de uma transição para que Cabo Verde possa atingir o estatuto de país de rendimento alto. Passar do estatuto de país de rendimento médio-alto para país de rendimento alto. Portanto, o 26 representa o início desta caminhada, por isso representa também um simbolismo muito importante para o futuro que nós continuaremos a construir em conjunto. Olavo Correia realça a ambição que o país alimente de, em 10 anos, atingir o estatuto de rendimento alto, mas isso, reconhece, Cabo Verde tem de crescer 2 vezes mais. Então, para que isto de facto possa ser um objetivo alcançável, e como Cabo Verde tem estado a crescer hoje, a taxa entre 6% e 7% nos últimos anos mesmo 7%, mas a nossa perspectiva para 26 é de 6%, como um valor médio a ser atingido, mas o nosso objetivo final é entregar um resultado melhor do que a previsão feita ao nível do Orçamento do Estado. Então, se nós queremos atingir o estatuto do país de rendimento alto, nós temos que duplicar o nosso potencial de crescimento económico. Nós temos de deixar de passar de crescer a 6% ao ano para passarmos a crescer a taxas mínimas de 10% ao ano, a taxa de 2 dígitos. Portanto, este é o desafio que nós temos pela frente, se nós queremos atingir no espaço de uma década o estatuto do país de rendimento alto. O Orçamento de Estado para 2026 entrou em vigor a 1 de janeiro, fato realçado pelo governante, ou seja, a sua pontualidade. O Ministro das Finanças destacou ainda a transparência na elaboração do referido instrumento. Portanto, todo o processo transparente na sua elaboração, mas também, ao longo da execução, temos um quadro institucional que garante, como é óbvio, transparência na execução orçamentária. Portanto, desde o Conselho de Finanças Públicas, passando pela ARAP, pelo Tribunal de Contas, pelo próprio Parlamento, há aqui um escrutínio forte de várias entidades que acompanham a execução do orçamento, para além também do próprio cidadão, que pode acompanhar através das informações que vamos transmitindo para a sociedade, seja através do nosso portal, como também através da comunicação permanente que o Ministério das Finanças irá fazer. Um quarto elemento fundamental tem a ver com uma transição em relação à abordagem do orçamento. Nós, no passado, muitas vezes o orçamento era analisado numa lógica de input, não é? Em termos de volume de despesa, mas o mais importante é uma análise na lógica de output, os resultados que o orçamento consegue entregar, o impacto nos cidadãos, nas empresas e na melhoria das condições de vida dos cidadãos. E por isso o Orçamento do Estado para 26 também tem um foco mais no output do que no input. E por último, é um orçamento que olha para a conjuntura, os desafios emergenciais, atuais que nós enfrentamos, nomeadamente ao nível dos transportes, das conectividades, nomeadamente ao nível da energia, água e saneamento, nomeadamente ao nível da desburocratização da própria economia e também do próprio Estado. O governante destacou também que o Orçamento de Estado para 2026 é um instrumento que olha para as questões estruturais do país. Que tem a ver com a transição energética, a transição digital, a transição para uma economia mais sustentável no quadro de uma economia circular
para que possamos atingir uma economia descarbonizada. Questões que têm a ver com a qualidade do sistema de educação, sistema de ensino, sistema de formação profissional, mas também toda a aposta que estamos a fazer na saúde, com resultados que nós iremos alcançar não só agora, mas também a médio e longo prazo. Portanto, pontualidade, completude, transparência, output e foco nos resultados, seja na perspectiva conjuntural, como também na perspectiva estrutural. O orçamento do Estado para 2026 é de 95,7 mil milhões de escudos e, conforme o Ministro das Finanças, marca o início da caminhada de Cabo Verde rumo ao país de rendimento alto. O Primeiro-Ministro fez hoje o descerramento da placa da obra de construção da estrada Calabaceira Cidade Velha Botarama e também visitou as obras de construção da estrada circular Cidade Velha Botarama Salineiro. Segundo Ulisses Correia e Silva, com a construção dessas obras, o Governo está a investir 230 mil contos. A acompanhar o Primeiro-Ministro esteve o jornalista Ailson Martins. O Primeiro-Ministro considera que as obras de construção das estradas Calabaceira Cidade Velha Botarama e da estrada circular Cidade Velha Botarama Salineiro constituem um investimento importante para Ribeira Grande de Santiago por permitirem o desencravamento dessas zonas. São 230 mil contos de investimentos que vai desencravar e criar melhores condições de circulação na zona de Botarama, Salineiro, Calabaceira. Estamos a criar aqui completar a circular para a Cidade Velha, fica com várias alternativas de escoamento, de circulação, de mobilidade e de entre várias outras realizações que temos estado a fazer. Portanto, para além das estradas que foram construídas, portanto, esta aqui, por exemplo, vai ligar a Salineiro, onde já tínhamos feito uma grande intervenção em termos de asfaltagem. É mais um investimento importante para Ribeira Grande de Santiago, que em termos de acessibilidade, em termos de estradas e de mobilidade, estava com um déficit muito grande. A requalificação e asfaltagem das estradas Botarama, Calabaceira e Cidade Velha vão ser executadas num prazo de 2 meses. Ulisses Correia Silva diz que essas estradas vão colocar Ribeira Grande mais próxima da praia. Mas depois já tem possibilidade de ligarmos a São Domingos, através do acesso à Loura, que é um projeto também que está a ser desenvolvido para podermos melhorar as condições de desenvolvimento desta zona, deste concelho que tem muito potencial, não só agrícola, turístico, de pecuária. Com essas obras e somando-se a um conjunto de investimentos em curso, segundo o Primeiro-Ministro, o Governo está a colocar Ribeira Grande num posicionamento muito bom para o seu desenvolvimento. Primeiro-Ministro que hoje descerrou a placa da obra de construção da estrada Calabaceira, Cidade Velha, Botarama e também visitou as obras de construção da estrada da circular Cidade Velha, Botarama e Salineiro. São já 19h13. Moisés Rodrigues, cidadão norte-americano nascido nos Mosteiros, Ilha do Fogo, tomou posse esta segunda-feira como o 51º Mayor de Brockton, nos Estados Unidos da América. No seu discurso, Rodrigues voltou a agradecer os eleitores da cidade que acolhe uma significativa comunidade cabo-verdiana e manifestou total empenho para servir Brockton e os seus habitantes da melhor forma. Reportagem do Eugênio Teixeira. Nos agradecimentos, Moisés Rodrigues começou por dizer que os pais, professores, pequenos empresários, funcionários públicos, profissionais da saúde, policiais, bombeiros, estudantes e idosos são os campeões que impulsionaram a cidade de Brockton. However, I'm deeply aware that I step into this role at a pivotal moment. Tenho plena consciência de que assumo este cargo num momento crucial da história da nossa cidade. Enfrentamos desafios reais, problemas económicos, questões de segurança pública, moradores de rua, dificuldades com acesso à moradia, infraestrutura envelhecida, especialmente em nossa escola de ensino médio e outras disparidades. Mas também nos apoiamos numa base de resiliência, diversidade e potencial inexplorado. Estes desafios não são obstáculos, mas sim oportunidades para uma liderança ousada e ação coletiva. Juntos não apenas os enfrentaremos, como também os superaremos. Comecemos reafirmando o nosso compromisso com a promessa de justiça e igualdade de oportunidades. Brockton é uma das comunidades mais diversas de Massachusetts. Essa é a nossa força, das comunidades cujas bandeiras tremulam do lado de fora deste belíssimo prédio. Somos um mosaico de cultura
culturas e experiências. We are a mosaic of cultures and experiences. Segundo o Mayor de Brockton, Moisés Rodrigues, a diversidade deve ser celebrada e também refletir na forma como se governa. Significa garantir acesso e a inclusão, a representação na liderança da cidade de Brockton. It means supporting language and cultural competencies. Significa apoiar as competências linguísticas e culturais em todos os serviços municipais. Significa reconhecer que a diversidade não é apenas uma palavra, ela existe e que é um padrão que devemos cumprir no desenvolvimento económico, na melhoria da qualidade de vida dos nossos residentes e na educação das nossas crianças. Falando em educação, vamos reorganizar o Conselho Consultivo Comunitário, criado há muito tempo, e convocá-lo para nos fornecer aconselhamento em tempo real sobre como abordar as questões da educação e da juventude na nossa cidade. Nossas crianças merecem nada menos que a excelência. Our children deserve nothing less than excellence. Moisés Rodrigues destacou a necessidade de se reforçar a aposta na juventude, realçando que os jovens não são apenas o futuro de Brockton, mas eles são o presente. We must invest in them accordingly. Public safety remains. Precisamos investir neles de forma adequada. A segurança pública continua sendo nossa principal prioridade. Todas as famílias devem se sentir seguras em suas casas, em seus quarteirões, em suas escolas e a caminho do trabalho. Isso exige investimento não apenas na aplicação da lei, mas também em prevenção, alcance comunitário e confiança da comunidade. Trabalharemos para fortalecer o policiamento comunitário, expandir os programas de intervenção para jovens e abordar as causas profundas do crime, como pobreza, dependência química e falta de oportunidades, com firmeza, mas com paixão. Ao construirmos nosso futuro, também devemos fazê-lo de forma inteligente. Isso significa investir em infraestrutura, significa apoiar pequenas empresas e empreendedores, principalmente aqueles de comunidades historicamente desfavorecidas. Significa revitalizar o centro de Brockton, preservando o caráter dos nossos bairros. It means revitalizing downtown Brockton while preserving the character of our neighborhoods. Moisés Rodrigues, cidadão norte-americano, nascido nos Mosteiros Ilha do Fogo, discursando no ato da tomada de posse como o 51º Mayor de Brockton, nos Estados Unidos da América. Moisés Rodrigues, primeiro cabo-verdiano eleito mayor nos Estados Unidos, empossado hoje. 40% dos professores estão fora do plano de cargos, funções e remunerações, a denúncia do presidente do SINDEP, o Sindicato Nacional dos Professores. Segundo Jorge Cardoso, esta percentagem abarca sobretudo docentes que não possuem grau mínimo de licenciatura, que não transitaram para o novo plano. Jorge Cardoso lembra que o Estatuto da Carreira Docente de 2015 previa a progressão automática desses professores com base no tempo de serviço e a avaliação mínima positiva, algo que, segundo o sindicato, não foi respeitado. Trouxe muitas injustiças, fez a discriminação, o intento do governo em separar a classe docente cabo-verdiana, que para nós é bastante grave. Portanto, o governo não pode estar a vangloriar que fez alguma justiça e que tem um rosto humano. Isso não corresponde à verdade, porque deve-se fazer a valorização dos profissionais, daqueles que serviram o Estado. Para estarmos onde nós estamos, é graças à educação. Esses professores transitam, mudam de nível de 3 em 3 anos com avaliação mínima de bom. Significa que o Estatuto entrou em vigor a 13 de dezembro de 2015. Então, já em 2024, 24, 25, nenhum professor estaria como assistente. Estariam como professor de ensino básico ou secundário, como se fossem licenciados. Tal não aconteceu porque simplesmente este documento foi engavetado. De propósito, abusivamente, em vez de vermos a situação melhorada, agora é retirar o Estatuto e colocar a classe docente enquanto quadro comum da administração pública. A contestação estende-se ainda aos professores aposentados nos últimos 9 anos, que, segundo o sindicato, foram completamente excluídos do processo. Mais grave ainda, aqueles que aposentaram em 2025 vieram aposentar muito mais tarde depois, em que têm direito ao salário de acordo com aquilo que está plasmado no PCFR. Ainda o Ministério não pagou, não diz nada, fica em total silêncio que não se entende. A situação afeta também as monitoras do pré-escolar, que continuam sem ver aplicado o novo enquadramento salarial previsto no PCFR. Perante este cenário, o SINDEP admite avançar com ações judiciais para repor a legalidade e garantir justiça aos professores excluídos e aos aposentados.
Apesar do registro de uma morte na localidade de Patim, na Ilha do Fogo, durante o período festivo, a Polícia Nacional considerou que as festividades de Natal e fim de ano decorreram num ambiente de tranquilidade e sã convivência na região Fogo Brava. A avaliação foi feita hoje pelo Comando Regional em São Filipe durante o balanço do plano de segurança adotado pela quadra festiva. Pormenores com o jornalista Elcio Andrade. Segundo a Polícia Nacional, o clima de segurança resultou da implementação de um conjunto de medidas preventivas, operativas e pedagógicas que culminaram com a realização de 63 operações policiais em diversos bairros dos 4 concelhos da região Fogo Brava, envolvendo 86 efetivos de diferentes valências da corporação. Apesar do registro de uma morte na localidade de Patim, interior sul do município de São Filipe, o comandante regional da Polícia Nacional, Luís de Barros, disse que a quadra festiva decorreu na normalidade. As festividades de Natal e final do ano nos 4 concelhos de companhia de jurisdição do Comando Regional Fogo Brava decorreram, portanto, na normalidade e num clima, portanto, de tranquilidade e de sã convivência. Registramos, infelizmente, uma morte na zona de Patim, resultado, portanto, de desentendimento entre 2 primos. Infelizmente, esse é o acontecimento que manchou um pouco a nossa festa, mas temos a lamentar em direção, portanto, a família lutada, as mais sentidas condolências. O plano de segurança adotado pela Polícia Nacional decorreu entre 15 de dezembro e 5 de janeiro deste ano. Durante as operações, mais de 3.000 pessoas foram abordadas na via pública, tendo sido efetuadas detenções, bem como a apreensão de armas, produtos estupefacientes e valores monetários suspeitos de proveniência ilícita. 9 pessoas foram detidas e apresentadas ao Ministério Público por crimes diversos. Destas, 6 ficaram em prisão preventiva. 19 pessoas foram detidas fora de flagrante delito em cumprimento de mandado judicial. Uma réplica de arma de fogo apreendida. 19 armas brancas apreendidas, entre as quais facas, navalhas, exatos e tesouros. 19 embrulhos de produtos estupefacientes do tipo cannabis apreendido. 30 gramas de produtos estupefacientes do tipo AX apreendido, 299.101 escudos acrescidos de mais de 20 euros apreendidos devido à suspeita de proveniência ilícita, ou seja, vendas de estupefacientes. O comandante informou que no domínio do trânsito rodoviário foram realizadas 33 operações stop, durante as quais 1.073 veículos foram fiscalizados. 29 veículos apreendidos, sendo 3 do Estado, 1 de particular e 10 de serviço aluguer, 2 motociclos apreendidos, 1 ciclomotor apreendido, 1 velocípede apreendido. A polícia destacou ainda a redução do número de chamadas de emergência em relação ao ano anterior, o que reforça a avaliação globalmente positiva. Uma última notícia neste Jornal da Noite para hoje, 5 de janeiro de 2026. O novo ano que se inicia traz novas expectativas, planos e projetos, renovando os desejos pessoais e sociais. O sociólogo Henrique Varela sublinha que as transformações que queremos ver vêm de nós e destacou que valores como respeito e empatia serão essenciais para enfrentar os desafios sociais de 2026. A reportagem é da Zuleika Semedo. O início de um novo ano é marcado por reflexões, promessas e expectativas que simbolizam o fim de um ciclo e o começo de outro. Do ponto de vista sociológico, este ritual representa um momento de renovação e autoavaliação, refletindo a busca por mudanças pessoais e sociais. Para o sociólogo Henrique Varela, a verdadeira transformação não está na mudança do calendário, mas na atitude e na mentalidade das pessoas. Mudança está em nós e a lei da mente é implacável. É uma viagem curta, porque aquilo que eu penso, crio. Aquilo que eu sinto, atraio. Aquilo que eu digo, acontece. E aquilo que eu acredito se torna realidade. É esta a mudança que precisamos fazer. Uma mudança pessoal, individual, em termos de atitude. Porque mudança de atitude que vai conduzir à mudança do comportamento. E precisamos, sim, no novo ano, renascermos com novos comportamentos, com novas posturas em relação aos outros na nossa convivência social. Em Cabo Verde, o ano de 2025 foi marcado pela resiliência diante das catástrofes naturais e pela solidariedade da população em momentos difíceis. Para 2026,
O sociólogo aponta a integração e a inclusão como os principais desafios sociais. E esse desafio da integração e da inclusão passa por alguns pré-requisitos. Passa para o acolhimento daqueles que estão à nossa volta, a proteção daqueles que foram acolhidos, o incentivo e o estímulo para desenvolverem alguma ação, alguma atitude, alguma ação, uma coisa boa. Fazendo isso, chegar-se à inclusão e à integração de todos no tecido social, sem deixar ninguém para trás, como se costuma dizer. Mas o não deixar ninguém para trás começa com o acolhimento. Henrique Varela destacou ainda que valores como tolerância, paz e amor devem guiar 2026, reforçando a importância de agir com consciência diante dos desafios do novo ano. Temos que orientar-nos pela tolerância, cultivar a paz, a paciência, a humildade e, sobretudo, cultivar o amor, que é a chave de tudo, porque a mais bela de todas as coisas é o amor. E a virtude mais sublime das virtudes, a humildade, porque com a humildade nós avançamos e crescemos. É isso que temos que desenvolver, está ao nosso alcance. O ano novo é uma página em branco. O lápis está nas nossas mãos para escrevermos belas palavras, belos ensinamentos. Neste início de 2026, fica a pergunta: o que estamos dispostos a mudar enquanto indivíduos e enquanto sociedade? E já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. O governo cabo-verdiano preocupado com a situação na Venezuela e reafirma compromisso com os princípios fundamentais do direito internacional. Nicolás Maduro declara-se inocente perante o Tribunal de Nova Iorque. Gustavo Petro, presidente colombiano, diz que voltará a pegar em armas se for ameaçado por Donald Trump. O Orçamento do Estado para 2026 marca a transição para uma caminhada de Cabo Verde rumo a um país de rendimento alto. O sublinhado é do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia. Obras de infraestruturas e requalificação urbana no município da Ribeira Grande de Santiago vão custar ao governo 230 mil contos. Moisés Rodrigues, primeiro cabo-verdiano eleito mayor nos Estados Unidos, empossado hoje, no seu discurso, Rodrigues manifestou total empenho para servir Brockton e os seus habitantes da melhor forma. Termino este Jornal da Noite quando são 19h27. Continuação de uma ótima noite a todos. Bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.